Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso regime especial remoto da Univiçosa. E continuando os algoritmos de ordenação, hoje nós vamos ver o Merge Sort e o Quick Sort. Então, são os dois últimos que faltam para a gente entender como eles funcionam. Então, vamos começar aqui com o Merge Sort. Então, neste algoritmo, o que vai acontecer? Então, o vetor que a gente tem para ordenar, lembram? A gente está trabalhando aqui com vetor simples para ficar mais fácil da gente entender esses algoritmos. Então, o vetor que a gente tiver, ele vai ser dividido em vetores menores. Aqui nesse caso, ele vai ser na metade. E aí, cada metade dessa vai ser ordenado de forma recursiva. Lembram recursão que a gente viu na disciplina passada? Então, a gente vai fazer o quê? A função chamando ela mesma para resolver esse problema. Então, qual que é a ideia aqui? Então, a gente tem que dividir esse vetor para fazer com que ele fique apenas com um elemento e aí fazer a ordenação e depois intercalá-los. Então, geralmente a gente usa a recursão que a gente viu na disciplina passada e aqui a gente vai relembrar para vocês entenderem. Então, qual que é o processo? Então, a gente vai chamando recursivamente até chegar no caso base. Lembram no caso base? Então, ele é o caso menor que a gente tem para resolver o problema, é aquele que a gente sabe resolver, e aí depois ele vai montando na estrutura, ele vai voltando e trazendo resultado até chegar no resultado final. Então, é assim que funciona a recursão. Então, aqui só para a gente relembrar a ideia do porquê que esse algoritmo utiliza um procedimento recursivo. Então, aqui, esses dois que a gente vai ver, então eles utilizam uma técnica que é chamada de divisão e conquista, tá certo? Então, aqui vão ser basicamente 3 passos que a gente vai modelar esse algoritmo. Então, o primeiro deles, dividir. Então, como que vai funcionar essa divisão desse vetor para a gente chamar a recursão? Então, primeiro, a gente tem que dividir essa sequência de n elementos. Então, vamos supor, se a gente tiver um vetor de tamanho 10, 5, 20, 30, então vão ser esses n elementos. E aí a gente divide em duas subsequências de n sobre 2 elementos. Então, realmente aí vai ser mais ou menos na metade, não importando ser um número ímpar ou par de elementos que a gente tiver, a gente vai dividir na metade. Então, esse é o primeiro passo. Então, a gente divide. Depois, o merge sort, como que ele vai fazer essa conquista? Então, ele tem que ordenar as duas subsequências recursivamente, utilizando a ordenação por intercalação. Então, na hora aqui que a gente for ver as imagens para entender o funcionamento desse algoritmo, vocês vão entender melhor o que vai ser essa intercalação desses elementos. E aí, por fim, então depois que a gente dividiu na metade, ordenou as duas metades, intercalou cada elemento, então a gente tem que fazer a junção dessas duas metades para fazer virar o vetor inteiro novamente. Então, é isso que é a última parte, combinar. Então, a gente intercala as duas subsequências para produzir a solução. Lembrando que elas já estão ordenadas pelos passos anteriores. Tá certo, pessoal? Então, vamos ver agora aqui visualmente para a gente entender isto. Então, aqui, quando o algoritmo, o programa, estiver rodando, então, essas duas partes aqui que vocês estão vendo, da esquerda e da direita, elas vão acontecer simultaneamente, elas acontecem em paralelo. Só que aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou primeiro ir com vocês passo a passo de um lado e depois do outro para não confundir a cabeça de vocês.
mas no computador, na execução do programa, vai acontecer em paralelo, tá certo? Então, primeiro, lembra, a gente tem que dividir o vetor que a gente tem em 2. Então, vai ser basicamente o quê? Saber a posição de início mais a posição do fim e dividir por 2. Então, aqui, se a gente tiver nesse exemplo, a gente está trabalhando com um vetor de 10 posições. Então, ela está iniciando no 0 e finalizando no 9. Então, a metade dele vai ser onde? Exatamente aqui. Então, a gente tem da posição 0 até a 4 é uma metade e da posição 5 até a 9 é a outra metade. Então, essa é a primeira coisa que o algoritmo vai fazer. Então, vamos aqui começar pela metade esquerda, tá? Então, aqui, ó. Então, vamos analisar essa parte. Então, isso ele vai fazer recursivamente. Então, de que forma? Então, a gente pegou essa metade daqui para cá. Então, é isso que vocês estão vendo aqui. E aí, a gente vai dividir no meio novamente. Lembra? Recursão. Então, ele vai dividindo no meio até sobrar só um elemento. E aí, ele começa a fazer ordenação por intercalação e volta novamente, tá? Então, ele vai retirando, né, recursão, voltando aí do que ele foi empilhando. Então, neste aqui, então qual que seria a metade? Então, seria aqui, tá? Então, seria um elemento, um lado vai ficar com 3 e o outro com 2. E aí, ele divide novamente. Então, daqui, os elementos da posição 0 até a 2 viram este vetor e da posição 3 e 4 viram outro vetor. Então, aí ele continua aqui trabalhando com o da esquerda. Então, da esquerda eu ainda consigo dividir. Então, ele vai aqui achar um meio. Então, pegou aqui um de 2 elementos e o outro de 1. E aqui manteve o outro vetor com 2 elementos. E aí aqui eu vou mudar de slide, gente, rapidinho, porque ele continua aqui no próximo. Lembra que a gente tinha os 5 e 3 juntos? Então, ele tem que dividir aqui também. Então, até ficar um elemento. Então, na hora que fica um elemento é que ele começa a analisar para fazer a intercalação, ou seja, aí que realmente ele vai começar a verificar para saber se um elemento é maior ou menor do que o outro, para ele ordenar, e neste caso é em ordem crescente. Então, aqui no caso do 5 e do 3, então chegou no caso base, então não tem mais o que dividir. Lembrando, ele está analisando primeiro o lado esquerdo, depois ele vai voltar aqui nesses 2 elementos do lado direito. Então, no caso do 5 e do 3, então ele precisa trocar estes elementos, certo? Então, ele vai intercalar. Por quê? Então, agora é como se fosse um vetor de uma única posição, só que o 5 é maior do que o 3. Então, ele faz essa verificação, então ele vai intercalar. Então, o 3 vem para a posição 0 e o 5 assume a posição 1. Então, ele já tem estes dois aqui, percebam, aqui estava separado, é o caso base. Aqui, após a intercalação, então, eles já fazem parte de um vetorzinho já de 2 elementos. E aí, analisa agora com este que ficou também do caso base, que é o elemento 1. Então, ele verifica na intercalação que o 1 é menor que os outros elementos aqui. Então, por isso que o 1 agora assume a posição 0 e o 3 e o 5 mantêm as posições sequenciais, agora a 1 e a 2. Então, este lado aqui da esquerda, que a gente começou no slide anterior, então este aqui está ordenado. Então, ele para. Então, aqui finalizou esta recursão. E aí, ele volta agora para esse lado, porque ele não pode continuar antes de verificar se aqui também está ordenado. Então, qual que seria o meio desse vetor aqui? Então, seria aqui. Então, a gente tem que transformar isso no caso base. Então, o caso base é quando a gente tem somente um elemento.
Então, ele separa aqui o 9 e o 7, e aí faz a intercalação. Então, ele verifica que o 7 é menor do que o 9, então as posições são trocadas e aí junta novamente em um subvetor. Então, aqui eu tenho o 7 na posição 3 e o 9 na posição 4. Só depois que ele fez este passo aqui, é que agora ele vai de novo, recursivamente, né, voltando aí nos resultados, ele vai agora verificar esses dois subvetores que foram criados. Quais são eles? Esse que a gente já tinha aqui feito, com os elementos 1, 3 e 5. E agora, este novo aqui, que ele finalizou com os elementos 7 e 9. Então, é isso que está representado aqui, olha. Então, por isso que eles estão aqui. E aí, agora, vão sofrer também a intercalação. Então, realmente, ele vai verificando cada elemento para saber onde que vai intercalar, né? Se esse aqui iria ficar antes do outro ou não, tá? Então, neste caso, então 1, 3, 5 já está ordenado, 7, 9 está ordenado. Então, como aqui não precisa fazer nenhuma modificação, então é só o que? Juntar os dois em um único vetor, colocando aqui, né, o 7 e o 9 após este vetor que a gente já tinha ordenado, que era 1, 3 e 5. Tá certo, meninos? Então, este aqui é uma das metades, né, a metade esquerda ordenada, mas ainda não finalizou. Lembra, ele iria estar fazendo esse aqui também, este outro lado aqui em paralelo. Mas, para a gente entender, então a gente analisa cada uma separada. Então, agora vamos entender o que foi feito, como foi feita a ordenação do lado direito. Então, a gente tem que voltar no slide anterior. E aqui, então, a metade direita do que a gente tinha. Então, são esses elementos, da posição 5 até a posição 9. Então, é este subvetor aqui. Então, qual que é a metade dele? Então, eu vou ter 3 elementos para um lado e 2 para o outro. Então, novamente, vamos analisar primeiro o lado esquerdo. Então, ele pega esse subvetor 2, 4, 5, divide no meio novamente. Então, fica um vetor com 2 elementos e outro com 1. Então, esse que ainda tem 2 precisa ser dividido novamente. Então, é isso que ele vai fazer no próximo slide. E aqui, olha, perceba, ele está mantendo o vetor do lado direito, então ele está só mantendo porque ele ainda não está trabalhando com ele. Ele está primeiro resolvendo aqui a recursão do lado esquerdo. Então, guardem aí. Então, a gente tem esses dois elementos e esse 1. Então, esse aqui vai ser dividido no meio para cair onde? No caso, base. Então, vamos ver aqui voltar lá para o próximo slide. Então, olha aqui. Então, eu tenho agora elementos únicos. Então, agora eu consigo fazer a intercalação. Então, no caso do 2 e do 4, então eles já estão na ordem correta. Então, só vai juntar aqui nesse vetorzinho. E agora, analiso o 5 para incluir. Então, analisando a intercalação, então o 5 aqui vem depois do 4. Então, fica aí o vetor com as 3 posições. Então, agora que ele fez isso, ele volta aqui, né, até aqui vocês viram que ele repetiu, aqui também. Então, depois que ele juntou, então ele retoma aqui o vetor, o subvetor do lado direito. Então, qual que vai ser a metade dele? Então, este aqui. Então, a gente cairia aqui no caso base, onde teria até que estar separado aqui, tá, gente? Então, no caso base, onde só tem um elemento para cada lado. E aí, ele faz a intercalação. Então, ele verifica que o elemento 3 é menor que o elemento 8. Então, por isso que vem nesse subvetor com 3 e o 8, nessa ordem. Então, agora sim a gente consegue analisar esses dois subvetores do lado direito que a gente teve como resultado, e aí faz a intercalação final. Então, aqui, diferente deste lado, então, olha só, não vai ser simplesmente juntar este aqui com este,
porque aqui se a gente colocar o 3 logo depois do 5, vai estar na ordem errada. Então, a intercalação, ela já faz isso. Então, ela vai verificando elemento por elemento para ver o que ele vai trocar aqui de posição, tá certo? Então, aqui no caso, com a intercalação feita, então vai ficar o 2, aí o 3 tem que ser colocado entre o 2 e o 4 que a gente tinha aqui, o elemento 4, o 5 e o 8 continua sendo o último. Então, só depois que a gente tem agora esse subvetor do lado direito ordenado, então ele repete a intercalação agora desses dois subvetores para criar o vetor final ordenado. Então, fica assim, da posição 0 até a posição 9. Então, quais são os elementos, a ordem deles? Então, ficou o elemento 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9. Porque a gente tinha elementos repetidos. Olha aqui, se a gente olhar do lado esquerdo, na posição 1, a gente tem um 3, e do lado direito, na posição 6, a gente também tem um 3. A mesma coisa aqui com o 5, então a gente tem dos dois lados. Então, por isso que aconteceu isso aqui. Mas está ordenado, correto? Então, aqui finalizou a ordenação pelo merge sort, utilizando este algoritmo recursivo. Deu para entender, meninos? Se vocês estão acompanhando até aqui, deixa o joinha aí para mim para cima. Se não estiverem acompanhando, coloque ele aí, o dedinho para baixo, para eu saber como que vocês estão aí no entendimento. E aí, aqui no algoritmo, então eu já trouxe para vocês o código em Java, que eu tirei do livro base de vocês também, porque como ele é recursivo, e talvez vocês tenham esquecido, alguma coisa assim, então talvez direto no código vai ser um pouco mais fácil vocês entenderem o funcionamento dele quando a gente traduz aquilo que a gente acabou de ver pelas imagens, quando a gente traduz aqui para o código de programação. Então vamos lá. Então aqui a gente tem a nossa função main, então por onde a gente começa a execução. Aqui está declarando o nosso vetor, então aqui no caso do livro ele já fixa esse tamanho desse vetor em 10 posições, mas a gente já viu que a gente pode condicionar isso com alguma outra variável, e aí que o usuário poderia digitar, por exemplo, então este valor teria como ser modificado, tá, gente? Então, não é que só vai funcionar para 10 posições, aqui é só um exemplo. Então, ele declara um contador, aqui o scanner, ele chamou de entrada, então aqui ele só vai o quê? Preencher o vetor com os elementos que vão ser digitados pelo teclado, tá certo? Então aqui, logo depois que o vetor é preenchido, ele chama a função merge, passando quem como parâmetro? O x, quem que é o x? Olha aqui, é o nosso vetor de inteiros, o 0 e o 9, tá? E aí, quando a gente for analisar os parâmetros da função, a gente vai entender quem que são esse 0 e esse 9. Aqui, depois que essa função for executada, aí aqui ele vai simplesmente mostrar o vetor impresso para a gente verificar que ele foi realmente ordenado da forma correta, tá? Então, vamos lá, gente. Então, aqui, merge. Então, vamos ver como que é essa função. Então, aqui está a assinatura dela. Então, olha lá os parâmetros. Então, ela recebe um vetor de inteiros, int início e int fim, tá certo? Então, quem que é esse início? Então, é a posição de início do vetor que está sendo passado como parâmetro. E quem que é esse fim? É a posição final, ou seja, do último elemento desse vetor. Então, por isso que vocês viram aqui, ó, o merge x 0 e 9. Por quê? O nosso vetor não tem 10 posições que a gente declarou?
Então, a primeira posição do primeiro elemento vai ser 0 e a última posição do último elemento vai ser a 9. Então, é assim que que os índices dos vetores são posicionados. Lembram? Não se esqueçam disso, hein? Então, por isso que está aqui 0 e 9. Então, o nosso início é no 0, o nosso fim é no 9. Então, aqui é que ele vai agora verificar que ele realmente vai fazer funcionar o algoritmo de forma recursiva. Então, ele declarou aqui um meio, que vai ser realmente o meio do vetor para saber onde que ele vai trabalhar, e aqui ele coloca uma condição, né, que vai ser a condição de parada. Por quê? Recursivo, lembram disso? Se a gente não fizer a condição base para a recursão parar, então ela dá erro também. Então, aqui ele vai rodar quando? Se o início for menor que o fim, ou seja, então 0 é menor do que 9, então ele vai funcionar, tá? Então, como ele vai chamar recursivamente, então isso vai ser importante para na hora que essa condição não for satisfeita, então a recursão para. Então, aqui o meio. Então, é realmente início mais fim, barra 2. Lembrando aí dos parênteses, né? Porque senão fica errado o cálculo do meio. E aí ele vai então chamar a função recursivamente, a função merge para o lado esquerdo e depois recursivamente para o subvetor do lado direito. Então são essas duas chamadas que estão aqui. Então quem que é o meu vetor do lado esquerdo? Então é o mesmo vetor x. Aqui, pessoal, o livro ele poderia até ter utilizado outro nome, tá? De vetor para não confundir vocês, porque este que vai ser passado aqui não necessariamente não vai ser o mesmo desse. Lembram que a gente discutiu isso bastante em sala? Então, talvez aqui, se vocês quisessem mudar o nome, então vocês poderiam, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Então, ele vai chamar o vetor x, o vetor x, passando o início. Quem que é o início? Então, aqui, a primeira vez que está rodando, então, é o 0 até o meio. Então, aqui naquele caso nosso de 10 posições, então vai ser o quê? Do 0 até a posição 4. Depois aqui vai ser da parte direita, então o mesmo vetor, só que agora vai ser do meio mais 1 até o fim, ou seja, da posição 5 até a posição 9. E aqui é onde ele vai intercalar esses elementos para realmente fazer a ordenação. Então, ele passa o mesmo vetor como parâmetro, o início, o fim e o meio, para ele saber como que ele vai intercalar, tá certo? Então, isso aqui, pessoal, que é a recursão do algoritmo merge-sort para ele resolver o problema. Então, este aqui, o merge, então ele vai sempre chamar essa mesma aqui, só que aí cada vez pegando as metades menores, igual a gente viu agora lá nos slides anteriores das imagens. Ele tem que ir pegando cada vetorzinho até que ele chegue em um elemento único, para depois ir intercalando. Então, é assim que ele vai funcionar. E o que que essa função intercala faz? Então, vamos analisar aqui. Então, ela recebe como parâmetro um vetor, precisa do início, precisa do fim e do meio. Então, o que que ela vai fazer? Então, ela vai declarar aqui uma posição livre, o início de um vetor 1, o início de um vetor 2 e um contador. Então, isso aqui vai ser o quê? Para ele realmente trabalhar cada lado do vetor sem confundir. Então, ele cria um vetor auxiliar. Aqui no caso, tá do mesmo tamanho do original x que a gente tinha aqui em cima. E aí, o início do vetor 1, então vai ser o próprio início, e o início do vetor 2, então é o meio mais 1. Então, o que que isso indica pra gente? Que esse início do vetor 1, ele vai ser o subvetor da esquerda,
e esse início do vetor 2 vai ser o vetor da direita. Então, é isso que está dizendo aqui para mim. E a posição livre, então, começa do início. Então, qual que vai ser aqui a verificação para fazer essa intercalação? Então, aqui dentro de um laço, então, enquanto, qual que é a condição que precisa satisfazer para rodar isso? Então, enquanto o início do vetor 1, do meu vetor da esquerda, for menor ou igual ao meio, então as duas condições têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo. E o início do vetor 2, ou seja, o meu vetor da direita, menor ou igual ao fim, então eu vou fazer o quê? Se o meu elemento que estiver nessa posição aqui do início do vetor 1 for menor ou igual ao elemento do início do elemento do início aqui do vetor 2, ou seja, ele está analisando aqueles elementos, um de cada vetor. Então, ele pega um elemento do subvetor da esquerda e compara com o primeiro elemento do subvetor da direita, e aí verifica se um for menor que o outro, o que ele vai fazer? Então, ele tem que fazer a troca aqui, a intercalação. Tá? Então, por isso, esse vetor auxiliar com essa posição livre, então ele vai pegar o elemento lá do início do vetor 1, do x que foi passado como parâmetro, e jogar neste auxiliar, tá certo? Então, ele vai montando um vetor novo para ficar ordenado. E aí, o início do vetor 1 agora passa a ser o próximo elemento para ele ir analisando. Então, ele vai analisando de um em um. Então, isso aqui é para o caso que o elemento do início do vetor 1 for menor ou igual ao elemento do início do vetor 2. Caso contrário, ou seja, se ele for maior, então o else, então quem vai para este novo vetor aqui auxiliar, que é o ordenado que a gente está montando, então quem vai ocupar a posição vai ser o elemento do x da posição do início do vetor 2. E aí a gente coloca aqui a posição, acrescenta de 1. Então a gente vai andando de 1 em 1, tá certo? Então, feito isso, então depois que preencheu aqui com uma ou outra condição, e aí a gente jogou nesse auxiliar, então feito isso, então agora a gente pode também aqui atualizar esta posição livre para o próximo elemento, tá certo? Então ele vai ficar aqui fazendo isso. Então isso aqui vai ser a intercalação. Então é aqui que realmente vai ocorrer a ordenação. E aqui, se ainda existem números no primeiro vetor que não foram intercalados, então isso aqui é para cobrir estes casos. Então, ele criou um for, então vai começar do início do vetor 1 até ele ser menor ou igual ao meio. Então, ele faz a mesma coisa. Então, ele vai jogar o x de i neste vetor auxiliar, que no final vai dar o vetor ordenado para gente. E aí, atualiza aqui a posição livre também, andando mais um. Este segundo for é quando, se ainda existirem elementos no segundo vetor que não foram intercalados. Então, ele faz aqui o i recebendo o início do vetor 2, agora a condição aqui vai ser o i ser menor ou igual ao fim. Então, enquanto isso não acontecer, ele vai fazer isso aqui. Então, ele pega o elemento xi, joga lá no vetor auxiliar para ir fazendo a ordenação. E depois atualiza a posição para mais um. Tá certo, gente? E aqui retorna os valores do vetor para o vetor x. Tá? Então, ele montou todos os elementos ordenados no vetor auxiliar. E agora ele vai refazer o x para que ele volte na recursão já ordenado. Perceberam o que ele fez aqui?
Então, o auxiliar foi só mesmo para ajudar na intercalação. Depois que garantiu que está tudo ordenado, ele volta todos os elementos já na posição correta para o vetor original. Então, é isso que o Merge Sort está fazendo. Beleza, meninos? E aí, como é que estão? Deu muito nó na cabeça? Conta aí para mim. Tá? Então, esse aqui é o Merge Sort. Então, a gente vai agora começar o último algoritmo de ordenação que a gente precisa ver, que é o Quick Sort. E aí, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho aí para vocês, tá? Não vou mentir, não. Ele é um pouquinho mais trabalhoso aqui no passo a passo dele, mas fiquem aí ligados, me acompanhem, que vai dar tudo certo, tá, gente? Tá certo, gente? Então, vamos lá. Então, agora o Quick Sort. Então, da mesma forma que esse Merge Sort que a gente acabou de ver, então o Quick Sort também vai ser recursivo, tá? Então, a gente também vai dividir ele no meio, e vai fazendo isso até chegar em um elemento, só que aí ele já vai ordenando neste processo, tá? Ele não deixa para fazer intercalação no final igual o Merge Sort, tá? Então, também é baseado aí na técnica de divisão e conquista que a gente viu. E aqui são os passos, tá? Então, ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas na hora que a gente vê a imagem facilita um pouco, tá? Então, dividir. Então, qual vai ser a divisão aqui? Então, o nosso vetor original, vamos supor que fosse um x, que inicia no índice P e termina no índice R, então ele vai ser particionado em dois subvetores não vazios. Então, é o que a gente vai chamar de um x iniciando em P e terminando em Q, e a outra metade vai ser o x começando em Q mais 1 até R, tá certo? Então, percebam, um lado aqui, ó, tem o nosso P, que era o início aqui, e o outro, o final, continua sendo delimitado pelo Rzinho que a gente tinha. De tal forma que cada elemento de x de p de q é menor ou igual a cada elemento de x de q mais 1 r, tá certo? E aí, como que esse índice q vai acontecer? Então, ele é calculado e faz parte do processo de particionamento, tá? Então, isso a gente vai ver depois no algoritmo lá para ver como que ele vai ser calculado. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, para determinar um índice Q, escolhe-se o elemento que se encontra na metade do vetor original, que é o que a gente vai chamar de pivô, e rearranjam-se os elementos do vetor de forma que os que ficarem à esquerda de Q são menores ou iguais a esse pivô, e os que ficarem à direita de Q são maiores ou iguais a esse mesmo pivô, certo? E aí, feito isso, então como que a gente conquista? Então, esses dois subvetores que a gente tem vão ser ordenados de forma recursiva. E aí, a combinação. Então, durante o processo recursivo, os elementos vão sendo ordenados no próprio vetor, não exigindo nenhum processamento nessa etapa, tá? Então, é isso que ele é um pouquinho aí diferente também do Merge Sort. Então, agora, vamos lá. Vamos entender aqui. Então vamos lá, pessoal. Desliga as lives aí. Todo dia tá tendo live de artista, mas vamos prestar atenção aqui, tá? Se vocês ficarem vendo as lives aí, não vai dar certo, não. Assistam a live da aula aqui que vai dar bom, hein? Então vamos lá, pessoal. Então a primeira execução do laço. Então aqui, um vetor de 10 posições, que a gente continua trabalhando como exemplo. Então, se a gente tivesse aqui da posição 0 até a posição 9. Então, onde que a gente vai achar essa posição do pivô? Então, realmente vai ser dividindo, né? Então, da posição 0 mais a última posição, que é a 9, soma e divide por 2, a gente acha que é a posição 4. Então, aqui está representado o pivô nosso. Então, seria este quarto elemento aqui, que é o número 6, tá certo?
E aí, como que vai funcionar o Quicksort? Então, Quicksort é ordenação rápida, tá, gente? Então, realmente, executando é rápido, mas aqui na explicação não vai ser tão rápido assim, não. Então, vamos lá para a gente não se perder. Então, definido o pivô, então agora a gente começa a analisar aqui, a fazer a ordenação dos elementos. Então, como que ele vai analisar? Então, ele começa aqui do último elemento do lado direito. Quem que vai ser esse elemento? É o 5. Então, ele vai comparar este 5 com o pivô. Então, é isso que está representado aqui, ó. Então, 5 é menor ou igual a 6? Verdadeiro. Então, ele para aqui. Então, ele dá um pause nesse elemento aqui. Por quê? Porque ele já indicou que talvez ele vai precisar, talvez não, já indicou que ele vai precisar realizar aí uma troca desses elementos porque está fora de ordem. Então, é essa a ideia. Então, parou aqui, vai aguardar próximas instruções. E aí, antes disso, ele faz sempre o que? Analisa um elemento do lado direito com um elemento do lado esquerdo, antes de saber aí a troca que ele vai fazer, tá? Então, vamos aqui verificar. Então, mantém-se o pivô. Então, agora ele começa aqui, do lado esquerdo, no primeiro elemento. Então, elemento 5. Aí ele testa, 5 é maior ou igual a 6? Falso. Então, ele continua. Por quê? Então, ele só para, olha, quando der verdadeiro. Então, aqui como deu falso, então ele continua. Então, vamos entender o que é esse continuar. Então, aqui, pessoal, não sei se vai dar para vocês verem, tá? Mas tá lá nos slides também. É porque tem que estar tudo isso aqui para a gente não confundir, não se perder aqui no meio do caminho, tá? Então, ele continua onde? Então, o I que estava na posição 0, agora vem para a posição 1. Então, quem que é o próximo elemento? Elemento 8. Então, o que ele vai testar? 8 é maior ou igual a 6? Verdade. Então, ele para, certo? Então, parou. Então, já tinha parado do lado direito, agora parou do lado esquerdo. Então, agora que ele vai realizar a troca. Então, é isso aqui, ó. Ele verifica. I é menor que J? Quem que era o I? O I parou aqui no elemento 1 e o J tinha parado no elemento da posição 9. Então, 1 é menor do que 9? É. Então, ele vai trocar, tá? Então, é isso que ele fez aqui. Então, ele trocou quem? Ele trocou o 5 da posição 9 com o 8 da posição 1. Então, é isso que resultou este vetor aqui, tá? Então, olha lá. Aqui na posição 1 agora a gente tem o 5 e na posição 9 a gente tem o elemento 8, tá? E aí ele continua a execução. Então, ele estava o J aqui no último elemento, então agora o J vai para o elemento da posição 8. Quem que é o elemento dessa posição 8? É o 7. Lembrando que a gente mantém o pivô porque a gente ainda não foi para outra parte, para outro subvetor. Então, ele compara 7 é menor ou igual a 6? Falso. Então, continua. Então, ele vai para o próximo elemento, da posição 7. Quem que é o elemento? É o elemento 9. Então, ele compara. 9 é menor ou igual a 6? Não. Então, continua. Então, vem para o elemento da posição 6. Quem que é? É o 4. Então, ele pergunta, 4 é menor ou igual a 6? Verdadeiro. Então, para. Então, achou um elemento aí que vai trocar, então ele parou. E agora vamos para o lado esquerdo. Então, a gente já tinha realizado aqui nessas duas posições, então por isso que ele está começando aqui da posição 2. Quem que é o elemento da posição 2? É o 3. Então, ele compara com o pivô. 3 é maior ou igual a 6? Falso. Então, continua. Então, ele vai para o próximo elemento, que é o da posição 3. Quem que é o elemento da posição 3? É o 1. Então, ele pergunta, 1 é maior ou igual a 6? Falso. Continua. Então, chegou no elemento da posição 4, que é o próprio pivô. Então, 6 é maior ou igual a 6? Sim.
Então, para, tá? Então, ele testa agora para realizar a troca. I é menor do que J, ou seja, o I parou na posição 4 e o J parou aqui na posição 6. Então, 4 é menor do que 6? Verdadeiro. Então, ele vai trocar. Trocar quem? Estes dois elementos dessas duas posições. Então, aqui a gente tinha da posição 6, o 4, com o pivô aqui da posição 4, que é o 6. Então, vai trocar esses dois elementos, ó. Então, foi isso que ele fez aqui. Trocou esses dois elementos e aí continua o algoritmo. E agora vai para a segunda execução, porque chegou até o pivô. Então, aí agora a gente vai trabalhar, lembra, em uma das metades aqui do vetor original. Então, a gente faz a mesma coisa para definir o pivô. Então, a gente pega aí da posição 0 mais 5 dividido por 2, então o pivô estaria na posição 2. Então, quem que vai ser o pivô aqui deste subvetor? Então, vai ser o elemento 3. Então, ele começa agora novamente aqui, ó, do lado... Não, peraí, deixa eu apagar aí para vocês verem. Começa, ó, o pivô tá aqui, então agora ele vai analisar este lado direito e depois que ele analisa o lado esquerdo, tá certo? Então, vamos lá, pivô definido, então ele começa pelo elemento da posição 5, quem que é? É o 2. Então, ele verifica, 2 é menor ou igual a 3? Verdadeiro. Então, já parou aqui com o J igual a 5. Aí, ele vem para o lado esquerdo, para o primeiro elemento. Quem que é o primeiro elemento? Elemento 5. Então, ele vai comparar com o pivô. 5 é maior ou igual a 3? Verdadeiro. Então, para. Então, vamos agora só verificar para realmente fazer a troca. I é menor do que J, ou seja, 0 é menor do que 5? Sim. Então, vai trocar. Vai trocar quem, gente? Os elementos dessas duas posições. Então, vai ser aqui, ó, o elemento da posição 0 com o elemento da posição 5. Então, o 2 vai para o lugar do 5. Então, é isso que está representado aqui agora, ó. Então, a gente tem agora essa configuração, 2, 5, 3, 1, 4, 5. Então, ele vai continuar a partir daqui, só que do próximo elemento. Então, quem que seria? É o J, sendo a posição 4. Então, quem que é o elemento da posição 4? É o 4. Então, ele continua comparando com o pivô. 4 é menor ou igual a 3? Falso. Então, continua. Então, ele pega o elemento da posição 3. Quem que é? É o 1. 1 é menor ou igual a 3? Verdadeiro. Então, ele para. Então, agora ele volta lá para o lado esquerdo. Pega aqui o elemento da posição 1. Compara, 5 é maior ou igual a 3? Verdadeiro. Então, também parou. Então, agora ele vai realizar a troca. Então, ele verifica se I é menor do que J, ou seja, 1 é menor do que 3? Verdadeiro. Então, vai trocar estes dois elementos. Então, que elementos? Da posição 1 com a posição 3. Então, o 1 vai ocupar o lugar do 5. Então, aqui, ó, o 1 veio para cá e o 5 foi para lá, tá certo? Calma aí que estamos quase, pessoal. Terceira execução. Então, agora a gente vai analisar o vetor da posição 0 até a posição 2. Então, o pivô aqui vai ser o elemento da posição 1. Então, é este aqui. Quem que é o elemento da posição 1? É o 1. Então, ele começa do lado direito. Então, quem vai ser? O elemento 3. 3 é menor ou igual a 1? Falso. Então, ele continua. Então, ele pega agora o próprio pivô. 1 é menor ou igual a 1? Verdadeiro. Então, ele para. Aí, ele vai para o lado esquerdo. Então, ele começa do primeiro elemento, que é o 2. Compara com o pivô. 2 é maior ou igual a 1? Verdadeiro. Então, para. Então, agora ele verifica para realizar a troca. I é menor do que J, ou seja, 0 é menor do que 1? Sim. Então, ele vai trocar estes dois elementos. Então, é isso que veio aqui representado.
Então, trocou o elemento 1 e 2 de lugar. Então, olha aqui. Então, foi isso que foi feito. Agora, a gente tem este subvetorzinho aqui já ordenado. Então, a gente vai para a quarta execução. Então, agora a gente vai ordenar os vetores, o vetor de 1 a 2. Então, o pivô aqui seria da posição 1. Então, agora a gente tem aqui o 2 e o 3, tá? Então, o pivô seria o elemento 3 aqui. Então, ele compara... Não, aqui no caso, o pivô é aqui, né? Ali tá errado, tá, gente? Então, o pivô aqui é o elemento 2. Então, ele vai comparar este elemento aqui, 3, com o pivô. 3 é menor ou igual a 2? Falso. Então, continua. Então, ele vai agora pegar o próprio pivô, porque só tem 2 elementos. 2 é menor ou igual a 2? Verdadeiro. Então, para. Então, aí, ele vai analisar. Então, aqui ele vai analisar. Então, 2 é maior do que 2? Então, verdadeiro. Então, ele para. Então, ele vem aqui, I é menor do que J? Ou seja, 1 é menor do que 1? Não. Por quê? Porque 1 é igual a 1. Então, por isso que ele não vai precisar trocar, e aí manteve aqui os dois elementos na posição original que já estavam, tá? Quinta execução. Então, agora vai analisar o vetor de 3 a 5, sendo que o pivô aqui está na posição 4. Então, é este aqui, ó, o pivôzinho na posição 4 é o próprio elemento 4 também. Então, ele vai agora começar aqui no elemento 5 e analisar, comparar com um pivô. 5 é menor ou igual a 4? Falso. Então, continua. Então, agora ele vem aqui para a quarta posição, que é o próprio pivô, e compara. 4 é menor ou igual a 4? Verdadeiro. Então, parou. Então, vai para o lado esquerdo. Então, o primeiro elemento aqui é o 5. Então, 5 é maior ou igual a 4? Verdadeiro. Então, para. Então, agora ele vai analisar para fazer a troca. I é menor do que J? Ou seja, o 3 é menor do que o 4? Verdadeiro. Então, vai trocar. Então, ele vai trocar aqui, ó, o 5 com o próprio pivô, que é o 4. Tá? Estes dois aqui que ele vai trocar. Então, este aqui é já o subvetor com a troca realizada. Então, temos aqui agora a ordem 4, 5, 5. E aqui ele faz a sexta execução. Então, o vetor de 4 é 5. Então, pega o pivô que está na posição 4. Então, este aqui, que é o elemento 5. E aí, ele continua. Então, pegou o pivô, então ele vai começar pelo lado direito. 5 é menor ou igual a 5? Verdadeiro. Então, para. Aí, ele pega do lado esquerdo, que é o próprio pivô, e compara. 5 é maior ou igual a 5? Verdadeiro. Então, também para. Então, aqui ele faz a comparação. I é menor do que J? 4 é menor do que 5? Verdadeiro. Então, vai trocar. Então, é isso que ele realizou. Mesmo os elementos sendo iguais, ele realizou a troca, tá, gente? Sétima execução. Então, agora a gente pega o vetor de 6 a 9, sendo o pivô aqui, pelo cálculo, estando na posição 7. Então, aqui na posição 7 é o elemento 9. Então, ele começa do lado direito. Então, o elemento 8, comparado com o pivô, 8 é menor ou igual a 9? Verdadeiro. Então, parou. Então, ele vem agora para o lado esquerdo. Então, é o primeiro elemento aqui, o elemento 6. 6 é maior ou igual a 9? Falso. Então, continua. Então, pega o próximo, que é o próprio pivô. 9 é maior ou igual a 9? Verdadeiro. Então, para, tá? Então, parou do lado direito, parou agora do lado esquerdo, então vamos comparar. I é menor do que J, ou seja, 7 é menor do que 9? Verdadeiro. Então, troca. Então, o 7... Não, 7 não, cadê? A gente parou aqui. Então, a gente vai trocar estes dois elementos, o 8 com o 9, tá? Então, a gente trocou aqui o 8 com o elemento 9.
Oitava execução. Então, a gente vem aqui do vetor 6 a 8, sendo a posição 7 o pivô. Então, o elemento da posição 7 é o 8. E aí, a gente começa pela direita. Então, elemento 7. 7 é menor ou igual a 8? Verdadeiro. Então, para. Então, agora a gente vai para o lado esquerdo, no elemento 6. Compara com o pivô. 6 é maior ou igual a 8? Falso. Então, continua. Então, quem que é o próximo elemento? É o próprio pivô. Então, ele faz a comparação. 8 é maior ou igual a 8 é maior ou igual a 8? Verdadeiro. Então, para. E aí, verifica aqui para realizar a troca. Então, o I parou no 7. É menor do que o J? O J parou no 8. Então, 7 é menor do que 8? Verdadeiro. Então, vai realizar a troca. Então, que troca? Entre estes dois elementos aqui. Então, agora a gente tem, olha, com os elementos 6, 7 e 8. Então, já ordenou. Indo para a nona execução, então, o vetor de 6 a 7. Então, aqui a gente pega o elemento da posição 6 aqui no caso, né? Para ser o pivô. Então, aqui é definido o pivô, então a gente começa pelo elemento 7. Então, 7 é menor ou igual a 6? Falso. Então, continua. Então, vai pegar quem? O próprio pivô agora e comparar. 6 é menor ou igual a 6? Verdadeiro. Então, parou. E aí, do lado esquerdo é o próprio pivô, o elemento 6. Então, ele vai comparar. 6 é maior ou igual a 6? Verdadeiro. Então, parou. Então, compara aqui para realizar a troca. Então, o I é menor do que J? Ou seja, 6 é menor do que 6? Não, né? 6 é igual a 6. Então, não troca. Então, mantém aqui a ordenação do 6 e do 7. Então, aqui o vetor final ordenado resultou neste aqui. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, é este aqui o resultado depois desses passos todos, ele já entrega para gente o vetor ordenado. Ufa, né, gente? E aí? Como é que foram aí? Beleza? Estão tranquilos aí acompanhando? Diz para mim. Então, é assim que o Quicksort funciona, como eu falei para vocês. Na explicação não é tão rápido assim, mas na execução ele acaba sendo rápido. Aqui, vamos analisar então também coloquei já o código, tá, gente? Como é recursão para ajudar a clarear a cabeça de vocês. Então, aqui, declarando o vetor, o scanner, o contador. Então, aqui a gente só vai preencher o vetor com os elementos a serem ordenados. Então, aqui que a gente começa realmente a chamar o Quicksort. Então, aqui ele já chama o Quicksort, passando como parâmetro o vetor, o 0 e o 9. Assim como o Merge Sort, então aqui é o vetor, um início e um fim, tá? E aqui é só para imprimir o vetor ordenado. Então, vamos lá. Então, onde está aqui o Quicksort? Vamos começar por ele aqui. Então, ele está aqui, ó, a assinatura, chamada dele, chamada não, a especificação. Então, o Quicksort, então, aqui recebendo um vetor que ele chamou de x, aqui um int p e um int r, mas que seria o início da posição e o final do vetor original que a gente teria, tá? Aqui ele define o que e aqui ele verifica. Lembra? É recursão, então a gente precisa ter o caso base, então aqui tem essa condição. Quando essa condição não for mais satisfeita, então significa que chegou no caso base e aí ele volta dando o resultado da recursão que ele foi empilhando. Então, se o P for menor do que o R, então ele vai executar isto aqui. Então, o que ele vai fazer? Primeiro ele define quem vai ser o quê, e depois chama um Quicksort para o lado esquerdo e depois para o lado direito, tá certo? Então, ele vai quebrando
o vetor original em vetores menores, sempre baseado aí neste Q, que está sendo calculado aqui, e é isso que a gente acabou de ver ali naqueles passos daquelas execuções, tá certo? Então, aqui o Q? Então, existe uma função para calcular este Q, que aqui está sendo chamada de partição. Então, é passado o vetor com o P e o R, e aí é calculado este Q, tá certo? E aí, depois a gente chama aqui que está representando, né, cada lado aí do vetor. Então, o mesmo vetor indo de P até Q, e depois indo de Q mais 1 até R, tá certo? Vamos analisar aqui agora o que essa função partição faz. Então, ela recebe aqui os 3 parâmetros. Então, a gente declara aqui um pivô, que é aquele elemento que a gente estava trabalhando ali, que vai ser o guia nosso da ordenação. O nosso I e o nosso J, que também vocês perceberam ali que ele estava andando, né? O J no vetor do lado direito e o I no vetor do lado esquerdo. Então, o pivô. Então, vai ser aqui o elemento, tá? Então, por isso que tem aqui o X com o índice, que vai ser o P mais o R dividido por 2. Então, o pivô é o elemento, não é a posição, tá? Então, o I vai receber o P menos 1 e o J vai receber o R mais 1. Por que isso? Para quando ele já iniciar para comparar com o pivô, então ele já vai ser decrementado e aí já fica nos limites certos do vetor da posição que a gente tem. Então, ele vai fazer isso enquanto o I for menor que o J. Então, por isso que a gente fazia aquela verificação. Então, aqui dentro disso a gente tem um do while. Então, ele vai aqui, ó, andando com o J da esquerda para a direita. Então, por isso que ele está fazendo o J menos 1. Então, ele faz isso enquanto o elemento X da posição J for maior que o pivô. Por quê? Enquanto ele for maior que o pivô, então a gente não precisa realizar nenhuma troca. Faz a mesma coisa agora, só que do lado esquerdo, que é o nosso I que está controlando. Só que aí, em vez de decrementar, ele vai incrementar de 1 em 1. Então, é como se ele estivesse andando de 1 em 1, da esquerda para a direita. Enquanto o quê? Qual a condição? Enquanto o elemento da posição I for menor que o pivô. Enquanto ele for menor, então já está ordenado, então a gente não precisa realizar a troca. Então, perceberam a essência desse algoritmo? Então, o elemento do pivô, ou seja, aquele número, é o que vai basear as trocas dos subvetores do lado direito ou do lado esquerdo, tá? Então, é ele que vai comandar aí para saber, nas comparações, para saber quem que é menor ou maior que ele para poder realizar a troca. Então, essa é a essência desse algoritmo. Então, ele faz isso enquanto o elemento xg for menor que o pivô. Quando eles não forem, né, do lado direito, quando acontecer de ser menor, ou do lado esquerdo acontecer de ser maior, então é o que vem aqui. Então, ele vai realizar uma troca, tá? Então, é isso que ele vai. Aí, neste momento que ele realiza a troca, então ele está chamando aqui uma outra função. E aí ele passa os parâmetros, que é o próprio vetor, o i e o j, que são as posições que ficaram armazenadas. Então, ele vai trocar estes dois elementos da posição i com a posição j. E aqui um return j, por quê? Porque é esse j aqui que vai comandar aqui, que vai ser o valor deste q. Tá certo, gente? Então, este Q fica esperando ele fazer tudo isso aqui para retornar este valor. Então, ele pega aqui e aí por isso que já vem aqui, ó, para as próximas chamadas recursivas. Então, vamos lá agora, a última função aqui para a gente entender, então, é a troca. Então, ela tá aqui, ó. Então, a gente tem que declarar um auxiliar.
E aí este auxiliar pega este valor x, pega este valor do elemento que está na posição i do vetor x, para a gente não perder este elemento. Então, aí joga o elemento que está na posição j para o que era da posição i, e depois joga o auxiliar nessa posição j. Então, isso aí é a troca básica que a gente viu aula passada para conseguir fazer aqui as trocas para não perder os elementos, tá? Então, isso aí é o básico mesmo da programação. Aqui o troca é simples, não tem nada demais, tá? Então, o que é mais complicado entender é realmente aqui este Q, o cálculo dele, e aqui são as chamadas recursivas, então ele vai ficar realizando isso aqui até chegar no elemento base. Então aqui, quando esse if for falso, e aí ele vai já ordenando. Então, por causa dessas trocas aqui, quando chega no caso base, é que a gente consegue aí fazer, já retornar o vetor original ordenado, tá certo? Então, esse é o funcionamento do Quicksort, essa é a diferença dele para o Merge Sort. Beleza, meninos? Como é que estamos aí? Deu para entender? Quais as dúvidas? Podem dizer aí as dúvidas. Estão chorando? Estão desesperados? O que está acontecendo? Então, o que vocês têm que fazer? Então, ali já está o código, tá? Mas aí eu quero que vocês implementem realmente lá no NetBeans, de novo, em Java, para realmente fixar e tentar entender o que está sendo feito ali, tá? E aí eu queria que vocês pensassem também, e se a gente quisesse ordenar em ordem decrescente? Quais modificações a gente precisaria fazer nestes dois algoritmos recursivos? Será que teria como? Então eu deixo aí o desafio para vocês pensarem, tá certo? Então a gente finaliza aqui com esta aula os algoritmos de ordenação que vocês precisam ter conhecimento. E aí agora eu vou estar lá no Zoom tirando as dúvidas de vocês, e já deixo avisado aqui que quinta-feira vai ter um testinho valendo nota com relação aos algoritmos de ordenação, tá? Não vai ser necessariamente para implementar, mas vão ser exercícios teóricos para que vocês, para avaliar se realmente vocês entenderam pelo menos o funcionamento de cada um deles. Porque a implementação não necessariamente a gente precisa decorar, mas saber como cada um funciona, isso aí vai ser importante, isso aí pode ser cobrado de vocês, tá certo? Então, espero que vocês tenham aproveitado. Não se esqueçam de estudar, de rever essas aulas quantas vezes vocês precisarem, acompanhando com os slides que já estão no Moodle. Vai anotando as dúvidas, vê quantas vezes precisar. Então, é assim que a gente vai realmente aprendendo a estudar sozinho, ainda mais neste momento que estamos passando. Beleza, meninos? Então, tenham uma boa noite e até a próxima aula.